Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia e vamos rápido porque a mensagem de hoje é bem complexa. Eu não queria falar sobre isso, mas eu recebi uma palavra, então eu vou compartilhar até essa palavra aqui com vocês, que está no princípio milenar, ou seja, no livro que está dando certo há milênios e ninguém provou isso ao contrário. Então eu quero que você olhe exatamente para a Bíblia de um jeito totalmente diferente, não com aquele preconceito de ai que é negócio de crente, ai que não sei o que. Não, cara, você tem que olhar para a Bíblia como um manual de vida e uma coisa que está dando certo há muito tempo e ninguém conseguiu provar nada ao contrário. Então isso aqui foi escrito para todos os seres humanos, não tem nada a ver com igreja, com religião, que eu leio a Bíblia porque eu sou crente, não. Você não procura livros diversos aí para controle, gestão emocional, não sei o que, e não procura vários livros para ser como se fosse o manual de vida. Então, aqui você tem que usar a Bíblia e tem que usar isso aqui que está dando certo há milênios como também o seu manual de vida. Não tem nada a ver com religião, com religiosidade, eu já deixei bem claro aqui. O que eu estou falando aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você crê em Deus, se você crê em Cristo, independente se você é de bandeira A, bandeira B, ou se você não tem bandeira nenhuma, que eu também não tenho bandeira nenhuma, a minha bandeira é somente Ele. Então, meditando na instrução, no manual de vida, eu recebi essa palavra aqui, que é Ezequiel 3:18. Ele fala: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Então eu disse, caramba, velho, assim, eu não estava querendo trazer essa mensagem desse jeito que eu vou trazer agora para vocês, mas depois que eu li, né, depois que eu recebi essa palavra, tipo, cara, eu tô te dando uma voz, eu tô te dando inteligência, eu tô te dando conhecimento, justamente que é para você falar o que realmente tem que ser falado. Se você se eximir disso, eu tiro essa palavra e dou para outra pessoa. Para quem conhece aí, é a parábola dos talentos, né? Para uns ele deu 5, para outros ele deu 2, para outros ele deu 1. Então eu não posso me eximir dessa palavra. Então, trazendo esse início para vocês aí de paulada que eu recebi, que eu vou transmitir para vocês, é sobre o comportamento, né? Eu falei no vídeo passado sobre a questão, né, da dopamina, né? Da dopamina e os seus efeitos, uma parte dos seus efeitos. E eu queria falar agora, nesse exato momento, sobre comportamento, né? Porque assim, a gente já sabemos que a substância química, ou seja, o que você ingere, né, externamente, né, traz para você aquele bombardeio de reagente químico que intensifica a sua dopamina, que consequentemente vai trazer algum vício ou alguma coisa parecida, né? Ou seja, intensificar um hábito para que ele se torne um vício. Por quê? Porque externamente, ou seja, você está recebendo uma carga muito grande que o seu corpo geralmente ele não produz. Então, por isso que essas substâncias químicas, elas intensificam um hábito, gerando um vício. Mas o comportamento, ele em si, se você desse comportamento gerar um hábito e do hábito gerar um vício, ele também produz, que a gente fala de uma forma endógena, ou seja, ele produz sem precisar de substância química externa, ele produz dopamina de uma certa forma
que também pode gerar um vício, ou seja, um comportamento, ele também pode gerar esse vício. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo com o tipo de comportamento que a gente exerce, que pode trazer assim um vício. Então, por exemplo, se a gente for olhar para um tipo de comportamento, que eu vou deixar aqui um estudo científico que vocês vão olhar a parte que está grifada e sem entender o inglês você vai saber de qual tipo de comportamento eu estou me referindo. Então, exatamente é esse tipo de comportamento aqui que a gente vai falar hoje, não só dele, mas de outros. Então, se vocês estão me acompanhando de verdade, vocês viram que sobre a predição da recompensa, né? Que muita gente fala que a dopamina é o neurotransmissor do prazer e tudo mais, que não é, né? Ele é um neurotransmissor, ou seja, ele é um neuromodulador que estimula você, que gera energia em você, energiza você, na verdade, para que você vá executar algum comportamento que você mesmo mostrou para ele que é recompensador para você. Então, a partir do momento que você executa um comportamento, que aquele comportamento em si, ele gera um prazer, então essa dopamina, ela vai ser um neuromodulador que conversa com várias partes do seu cérebro para que possa juntos ali formar uma informação e registrar uma informação que aquele comportamento ele é importante para você e ele gerou uma coisa diferente no seu corpo, para que ele possa identificar e quando tiver algum gatilho para que aquele comportamento possa ser repetido, então ele vai ativar um nível maior de dopamina, que é para você poder se movimentar ou movimentar-se para executar esse comportamento. Então é interessante porque a dopamina é como se fosse um neuromodulador ou um líquido, né? Vamos trazer assim, um líquido que liga várias partes do seu cérebro. Então vamos lá, quais são as partes do cérebro que o comportamento liga, que o neuromodulador liga, que é a dopamina, para juntar essa informação e dizer que esse comportamento que eu acabei de fazer, ele é importante para mim, e quando eu tiver gatilhos desse comportamento, que é a predição de recompensa, né? O cérebro ele vai projetar o que vai ser bom e o que é bom para você, então ele vai ativar essa reação para que você possa executar esse comportamento, às vezes até sem pensar. Outra coisa, eu estou falando muito de comportamento, mas se você for estudar a fundo, né, a parte neurobiológica desses acontecimentos e dessa predição de recompensa, eu diria até que você pode ser viciado até em pessoas. Sabia disso? Interessante isso, né? Se você for estudar a fundo ali a neurobiologia daquele acontecimento ou do que está sendo prazeroso para você ou não, eu diria que até em pessoas você pode se viciar. Mas voltando aqui para o assunto que eu quero falar para vocês, então você nunca executou aquele comportamento, beleza? Vamos partir do pressuposto que você nunca executou esse comportamento. Então você é colocado por alguém, ou então em algum momento, né, você se depara com aquilo, você não estava esperando aquilo, você realmente estava ali mexendo no celular, ou algum amigo em algum grupo que você participa mandou para você, então você vai lá e abre. Quando você abre, que olha aquele vídeo, né, que vocês já viram aqui, quando você abre e olha, você gosta daquilo.
o seu corpo ele se identifica com aquilo, então gera uma carga dopaminérgica em você para que o seu córtex pré-frontal, junto com a sua amígdala e o seu hipocampo, ele tenha essa ligação através do núcleo accumbens. Ou seja, esse estudo que eu mostrei para vocês aqui é um estudo específico e focado no núcleo accumbens, mais especificamente na área estriado ventral. Então, no estriado ventral é onde a gente estuda toda essa intensificação, vamos dizer assim, do comportamento. Então, essa área que são duas bolotinhas que fica no começo da cauda do núcleo accumbens. Então, essas duas bolinhas, elas ativam toda essa região, que é o estriado ventral, ela está relacionada com motivação, recompensa, então tudo aquilo que faz o seu corpo identificar que aquilo foi prazeroso para você. Então, toda essa ligação acontece nesse momento. Então, se você realmente não tiver ciência e não tiver o controle cognitivo mais forte do que o seu lado do sistema de recompensa, então tudo que for gatilho, ou seja, ele começou com um comportamento normal. Você viu aquele vídeo, aquilo ativou em você e registrou que você gosta daquela situação. Então, qualquer coisa que for uma predição de que você vai executar o comportamento e vai ver aquilo ali, o seu corpo ele vai ativar, ou seja, ele vai gerar mais dopamina naquela área que a gente já falou, que é a área tegmentar ventral. Então, toda vez, ou seja, virou um comportamento, aí ativou um gatilho, você foi lá e olhou pela segunda vez, ativou outro gatilho, ativou outro gatilho, ativou outro gatilho. Então, do comportamento vai gerar um hábito. Então, você vai ter o hábito de olhar aquele vídeo todas as vezes que alguém mandar no seu grupo, naquele grupo que você tá. Aí você vai lá e olha, eita caramba. Ou então, passou na rua, viu alguma coisa que é um gatilho para aquilo, eita, quando chegar em casa eu vou dar uma olhada. Então, desse hábito gera um vício. Então, de tanto você repetir aquele comportamento, mostrando para o seu cérebro que aquilo é recompensador para você, gera esse vício. Então, a mesma coisa acontece em jogos de azar, ou seja, também é um comportamento. Você colocou R$10 e vamos ver o que é que acontece aí, que fulano disse que funciona, vamos ver o que é que acontece. Então você bota R$10 e ganha 100. Então você não esperava aquilo, entende o que eu estou falando? Você não esperava aquela recompensa. Então quando aquela recompensa vem, você se alegra ao ponto de seu cérebro identificar que aquilo foi bom para você. E aí você vai intensificando esse comportamento, gerando um hábito, e de um hábito gerando um vício. Entendeu? Então, outra palavra, é por isso que eu estou dizendo que isso aqui é um manual de vida, gente. Você tem que olhar e você tem que ler, tirando esse preconceito de que é de crente, que é não sei o que, e olhar isso aqui como um manual de vida. Vê só, em relação a essa questão de jogos de azar que eu tô falando aqui, que é um vício e que gera um vício se você não tiver cuidado. Veja só, vou abrir aqui em Provérbios 28 e 20. Aqui, ó, Provérbios 28 e 20. Veja só o que diz sobre essa questão que a gente está falando aqui agora. O homem fiel abundará em bênçãos, mas
o que se apressa a enriquecer-se não ficará sem castigo. Ou seja, aquele que busca dinheiro fácil, ele será castigado. E aquele que for fiel e esperar e fazer o processo certo para adquirir riqueza, esse sim prosperará. Mas aquele que buscar dinheiro fácil, ele será castigado. Então, até aqui está dizendo que é para você ter cuidado com esse tipo de jogo de azar, de tigrinho, de blazer, de não sei o que e não sei o que lá. Então, você tem que entender que esses comportamentos, sendo repetido e sendo recompensado várias e várias vezes, ele vai gerar um vício em você. Então, você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Esse estudo que eu mostrei para vocês aqui, eles chegaram a essa conclusão numa metodologia muito interessante, cara. Muito interessante, que assim, se eu for estender mais, que eu já passei aqui pra caramba do tempo. Então, se vocês quiserem que realmente eu me debruce sobre esse estudo, eu tô abrindo um canal agora no YouTube, que lá eu posso, né, me debruçar mais sobre o assunto e falar um pouco mais sobre isso. Ou então eu monto até uma masterclass aí, vocês entram de graça e a gente faz isso. A minha missão aqui é mostrar para vocês que é para vocês terem muito cuidado com tudo aquilo que você mostra para o seu cérebro que é importante para você. Porque se você repetir aquilo do comportamento, gerar um hábito, do hábito, muito fácil de ser gerado um vício. Então, se realmente você já está nessa etapa de vício, de assistir esses vídeos, de jogar jogo querendo enriquecer facilmente, que um princípio milenar já disse que quem procura enriquecer facilmente será castigado, e a gente vê por aí que é castigado sim, entendeu? E se você procurar aí nas pesquisas, 98% das pessoas que ganham na Mega Sena destroem o dinheiro assim de uma forma que ninguém ainda consegue explicar, mas a Bíblia consegue, porque ele está sendo castigado por ter, né, procurado a riqueza da forma errada. Então, se você já está nessa etapa de vício que você não consegue se livrar, eu queria assim que você fosse um homem e uma mulher, que isso acontece também nos dois gêneros. Se você tiver, né, desse jeito e você tiver, caramba, cara, eu não tô conseguindo me livrar, eu quero me livrar, mas eu não tô conseguindo porque isso tá atrapalhando meu casamento, minha vida. Eu queria que você tivesse a coragem, velho, de falar comigo. Fala comigo aí na DM, manda uma mensagem pra mim, faz alguma coisa. Se esse vídeo realmente impactou você e acendeu uma luzinha pra você, realmente me chama, que eu queria ajudar você. Eu queria trazer dados científicos que possam, né, ajudar você de alguma forma. Ou então, se você não tiver essa coragem, mas que realmente quer mudar, eu sugeriria, não sei nem se essa palavra tá certa, mas eu incentivaria você a mudar, né, esse comportamento, trocando esse vício por outro vício. Ou seja, quando esse gatilho for ativado em você, ou quando esse gatilho gerar essa motivação para você buscar esse tipo de coisa, eu queria que você automaticamente usasse mais essa sua região cognitiva e trocasse esse vício por outro. É uma dica rápida, meio que você fizesse um bypass no seu cérebro, né? Você usasse essa motivação para investir dinheiro da sua casa em jogo de azar, ou investir esse dinheiro em outra coisa que fosse benéfica para sua família. Ou então, quando você for ver esse tipo de vídeo, você
usar essa motivação para ver esse vídeo, para ver outra coisa ou para fazer outra coisa. Beleza, pessoal? Não sei se esse vídeo vai subir todo no Instagram, mas eu não sei se eu vou dividir, enfim. Só quero dizer que, gente, vamos embora que eu tô aqui para trazer essa mensagem para vocês que foi me incumbido e eu não posso me eximir disso, beleza? Um abraço e vamos nessa.